Quem não vive para servir, não serve para viver. Deus deixou a sua glória e vestiu um avental. O Deus eterno, o Deus criador, deixou a sua glória eterna e vestiu um avental. Nós estamos expondo a carta aos Filipenses. Esta exposição é a 22ª exposição sequencial desta epístola. Nós estamos tentando cobrir a unidade que vai do versículo 5 ao versículo 8 do 2º capítulo. Quantos tem o texto santo? Ergam-no para que eu possa ver. Quantos tem? Gostaria de encorajar muito que você sempre traga a sua Bíblia. Gostaria de te encorajar a que você sempre tenha a Bíblia nas mãos. Esteja fazendo anotações, riscando a sua Bíblia, para que as suas pegadas fiquem para os seus filhos e netos. Quando o seu neto, seu filho, olha, letra do papai, olha essa promessa aqui que Deus cumpriu na vida do meu pai, da minha mãe. Seu sobrinho pegar a sua Bíblia. E você também é grandemente encorajado. Esta semana que eu estava lendo Provérbios, eu cheguei ali em Provérbios 18, na minha leitura sequencial, e eu dei com uma anotação que eu fiz nos meus dias em Londres, que o Senhor me sustentou numa provação terrível que eu tive, com fracasso em uma das disciplinas. Eu fui reprovado em 3 das 4 disciplinas, e eu passei momentos de grande angústia, e eu decorei um versículo que foi: torre forte ao nome do Senhor, e aqueles que nele se refugiam encontram abrigo. Eu decorei, marquei esse texto, e é tão gostoso quando eu chego em 1998, está escrita essa marcação. Que encorajamento! Eu pergunto para você, pode existir um encorajamento maior do que você encontra anos depois? O Senhor me sustentou aqui, o Senhor me ajudou nesse buraco da minha vida. Então eu queria te encorajar, como tenho feito centenas de vezes. Traz sempre a tua Bíblia, marca, anota, destaca aquilo que tu achas importante, para que você seja alimentado e cresça no conhecimento e na graça do Senhor. Pai, abre os nossos corações, abre as nossas mentes, para que entendamos a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Nós estamos analisando uma grande seção desta carta, que começa, esta seção, na realidade, ela tem um gancho que começa no versículo 27, capítulo 1, versículo 27, bate os olhos em cima desse gancho. Vivei acima de tudo de modo digno. Vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho. E aí ele vem destrinchando o que seria viver de modo digno. Vive humildemente, vive em obediência, capítulo 2, versículo 12 a 13, e vive, versículo 14 em diante, sem murmuração. Aí você tem o esquemão geral de onde a gente está trabalhando, onde nós estamos atravessando. Nós temos focado em cima da subseção que trabalha os versículos 5 a 8. Eu queria ler com você. Nós cantamos um pedaço desta sessão hoje de manhã. Acompanha comigo na tua tradução. 2, 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ao contrário, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Enormes benefícios nos têm sido dados pela salvação, e a nossa resposta a esses benefícios, nossa resposta de gratidão, é sermos humildes. De que maneira eu vou responder? O primeiro ponto de Paulo é que a gente deve ser humilde. Sem a prática da humildade não há união na igreja. Onde há orgulho, a divisão, a contenda, todo mundo se ofende,
Quer ver uma marca de um homem e de uma mulher orgulhosa? Queres ver aqui uma marca de uma pessoa orgulhosa? Se ofende com tudo. Quanto mais eu me ofendo, mais orgulhoso eu sou. Quanto mais eu relevo, eu não sou nada mesmo. Foi Jesus que me resgatou, eu não sou nada. Menos eu me ofendo. Então, ficar ofendido é uma marca inconteste de orgulho. Quanto maior o melindre, maior o orgulho. Quanto menor o melindre, maior a humildade. Então, Paulo nos chama a ser humildes, como Jesus, que nos deu um exemplo de humildade ao vestir carne humana. A encarnação de Deus foi o maior exemplo de humildade do cosmos. A única forma de vivermos então de maneira digna do Evangelho é seguindo os passos do humilde Jesus. Se nós assim fizermos, a igreja será harmoniosa, a igreja gozará de paz, a igreja será unida. Lembremos que Paulo está arguindo em prol da união dos filipenses. De igual maneira, ao buscarmos humildade, a primeira igreja batista do Pará será harmoniosa, unida e gozará paz. Quando comentamos o versículo 3 deste capítulo 2, bate os olhos um pouquinho em cima do texto, você leu do 5 em diante, mostramos que Jesus considerou todo mundo mais importante do que ele. Filipenses 2:3. Daí ele dizer que ele tinha vindo a esta terra para servir e não para ser servido. A verdadeira humildade é uma postura interior que é exteriorizada na disposição em servir outrem. Lemos no versículo 3, acompanha comigo. Eu fiz uma paráfrase, eu dei uma massageada nesse versículo 3. Capítulo 2, verso 3. Nada faça por ambição egoísta ou vanglória, mas humildemente considere todo mundo mais importante do que você. Trabalhamos isso aí há vários dias atrás. Não seja orgulhoso, mas sim servo das pessoas ao seu redor. Quando iniciamos a unidade que estamos tratando, que vai dos 5 a 8, vimos que somos comandados a ter o mesmo sentimento, a mesma postura que houve em Cristo Jesus, que embora tenha sido Deus, não se agarrou às suas prerrogativas divinas, ele não se valeu dos seus direitos divinos, ao contrário, a si mesmo se esvaziou. Iniciozinho do verso 7, e a gente trabalhou domingo passado a palavra se esvaziou. Nós vimos na ocasião que Jesus se esvaziou de 3 maneiras. Jesus se esvaziou de sua glória eterna, Jesus se esvaziou de sua vontade durante a encarnação, e Jesus se esvaziou das suas prerrogativas divinas. Ele não lançou mão das suas prerrogativas divinas. Ele viveu como um homem comum. Aqui, prova, no esvaziamento de Deus, prova de profunda e indizível humildade. Hoje nós vamos prosseguir no versículo 7, na parte B do versículo 7. Acompanha comigo as palavras, assumindo a forma de servo. Vamos ler o 7 inteiro. Antes, acompanha comigo, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Para aí. Ao se esvaziar, Jesus se despiu, porém ele se revestiu de servidão. Deus deixou a sua glória e vestiu um avental. Ou seja, não apenas ele se despojou, mas ele se vestiu de doulos, de escravo. Note bem, Jesus poderia ter se revestido de muitas formas. Ele poderia ter aparecido como um pecuarista, como Jó fez. Ou ele poderia ter se vestido como um rei, como Salomão, por exemplo. Como um empresário, como Boaz. Jesus poderia ter aparecido como um escriba, à la Esdras, ou um imperador, como César. O que quer que ele desejasse, assim ele poderia ter aparecido neste mundo. Mas surpreendentemente,
ele escolheu o papel de servo. Ele escolheu vestir o avental de escravo. Aprendemos aqui que quem não vive para servir, não serve para viver. Sua primeira infância no Egito, onde os israelitas foram escravos, é um emblema de sua servidão. Anos mais tarde, já como junior, ele disse a Maria, sua mãe, que ele estava a serviço de Deus. Ele disse, Lucas 2,49, o meu lugar é na casa do meu pai, a serviço do pai. O Deus homem serviu intensa, humilde e sacrificialmente. O Deus eterno, quando veio a este mundo, serviu intensa, humilde e sacrificialmente. Jesus servia intensamente, é o primeiro ponto. Em Atos 10:38, lemos Atos 10:38, que Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos. O serviço era tão intenso que não havia, abre aspas, tempo nem para comer. Marcos 3:20. Alguns meses depois de dizer isso, a situação ficou ainda de maior pressão. O serviço permaneceu tão intenso, Marcos 6:31, que ele disse aos seus discípulos, venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Por que razão disse ele? Disse isso? Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham ao seu redor. Cristo serviu intensamente. Segundo, Cristo serviu humildemente. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, ele resume a sua forma de pensar. Olha que coisa preciosa, que é a maneira como Jesus raciocinava. Lucas 22:27. Olha que reflexão Jesus traz para mim e para ti. Diz ele, eu estou entre vocês como quem serve. Vale a pena lembrar que lava-pé era papel de escravo. Que Jesus, a função que nenhum dos discípulos dele quiseram fazer. Nenhum deles, eles estavam discutindo entre eles qual era o mais importante. O contexto que antecede Jesus vestir a toalha e tirar a túnica e lavar, o debate entre os discípulos dele é quem de nós é o maior. Jesus então faz o papel de escravo, lavando os pés. Jesus serviu humildemente. Ele diz, eu estou parafraseando, eu vim a este mundo para servir, eu estou no meio de vocês como um escravo. Aprendemos aqui algo profundo sobre o caráter do Deus Criador. Deus é humilde. Deus é humilde. Nós vamos trabalhar domingo que vem a primeira sessão do versículo 8, que fala, se tu bateres os teus olhos, no versículo 8 diz, a si mesmo se humilhou. Então, por enquanto, a gente não vai comentar muito sobre o caráter de Deus, que ele é humilde. Aí você vai ter que vir domingo que vem para acompanhar conosco aqui a exposição e o que quer dizer se humilhou. Mas basta, por enquanto, você considerar no seu coração que Jesus Cristo nos serviu humildemente. 3. Jesus serviu sacrificialmente. A vida inteira de Cristo, cuja culminação é a cruz, é um ato de serviço de amor por nós miseráveis pecadores. Seu serviço de autodoação, seu serviço de autoentrega nos livrou do inferno. Jesus deu seu corpo em ato cultico a nosso favor, como lemos em Efésios 5:2. Efésios 5:2, se você quiser acompanhar. Tudo que eu digo está baseado na Escritura. Tudo que eu falo, eu tento colocar com base no texto da Escritura e não naquilo que eu penso.
Olha o que Efésios 5:2 diz: Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ele não nos serviu de qualquer forma, Ele não nos serviu de qualquer maneira, Ele não nos serviu se desse, Ele não nos serviu de vez em quando, Ele não nos serviu de qualquer jeito, Ele nos serviu sacrificialmente. Amém, meus irmãos? Como anda o teu serviço a Deus? Você tem servido a Deus em teu coração? Você tem servido a Deus com os teus olhos? O teu corpo, a tua vida está entregue ao serviço do Senhor Jesus? Considere o seguinte exemplo. Vou dar alguns. Considere o seguinte exemplo. Você, marido, tem servido a sua esposa? Este é o chamado de Cristo para nós, esposos. Lemos em Efésios 5:25, você acabou de ler, você deve estar com a carta ainda aberta. Efésios 5:25, nós lemos o comando. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou. Se entregou por ela. Então nós homens somos chamados a ser Jesus nos entregando às nossas mulheres. Eu tremo diante desse desafio. Só a graça de Deus. E todo marido com um mínimo de bom senso tem que tremer diante desse desafio, de entender. O amor na Bíblia não é um mero sentimento, não. O amor na Bíblia é um comando. E nós, maridos, somos chamados a nos entregar às nossas esposas como em serviço, servindo as nossas esposas como Cristo serviu a igreja. As esposas, igualmente, são chamadas para servir no lar, servir seus esposos e servir seus filhos. Os filhos demonstrarão que de fato amam seus pais quando os servem. Considere o seguinte exemplo. Você que pensa amar a sua mãe, você ajuda nas tarefas domésticas? Você tenta servir na sua casa? Eu estava contando no primeiro culto que eu tive uma experiência que está fora aqui mas eu tive uma experiência inesquecível. Muitos anos atrás, estávamos só nós três, meu pai, minha mãe e eu, muitos anos atrás, isso em um trailer. Estávamos de férias nos Estados Unidos e a mamãe estava nos servindo. Não havia ninguém, só éramos nós três ali. E eu me lembro de uma situação que o Espírito falou no meu coração. Terminamos de almoçar, ficou a pilha de louça, ficou louça em cima da pia. E frigideira, o que quer que seja, terrina, ficou aquela pilha de coisa. Eu vinha passando, a mamãe sentada, esgotada em uma cadeira. Eu disse: ô mãezinha, te amo, mãezinha. O Espírito Santo disse: miserável, tu ama, vai lavar a louça, miserável. Lava a louça. Que amor é esse? O amor bíblico é prático. Eu tenho repetido N vezes, o amor, de acordo com as Escrituras, não é um sentimento, eu estou apaixonado. Não é isso, amor. O amor da Bíblia é um comando. É um comando tremendo. Quando Deus manda a nós que amemos os nossos pais, que nós amemos os nossos irmãos, é para que a gente sirva, não é para que a gente sinta emoção pelo irmão, que eu beijo o irmão e que eu abraço. Isso não tem nada a ver com Judas. Beijou Jesus. Vocês acham que Judas amava Jesus? O fato que eu não te beijo não quer dizer que eu não te amo. Não é emocional, é ação. O amor é serviço em ação. Um outro exemplo em contextos diferentes. No escritório, na escola, no trabalho, na faculdade, você tem tentado servir a Jesus?
Cristo nos serviu e nós somos chamados a também servir. Como, pastor? Como que eu posso ajudar o meu vizinho? Como que eu posso servir, por exemplo, o meu vizinho, meu amigo, a minha colega de faculdade? Encorajando, ajudando, se ela precisar de alguma coisa, e você, se estiver em seu alcance, fazer. Dando uma boa palavra, orientando. Tanta gente carente de orientação, meus irmãos. Quanta gente nesse mundo desesperada por uma palavra de orientação. E você que é crente, você tem o Espírito Santo, você pode dizer uma coisa boa para a pessoa. Na pior das hipóteses, Deus te abençoe. Eu digo isso em supermercado, à torta e à direita. Uma pessoa estranha no caixa, coloca, eu digo, Deus te abençoe grandemente. Seja bênção, servindo pelo menos de forma oral, se não de forma concreta. E no contexto de nossa igreja? No contexto de nossa igreja, a situação é bem complexa com respeito a serviço. Nós temos por volta de 1000 pessoas que não são membros da igreja e não servem em nada. São pessoas que frequentam o culto, mas não procuram se envolver na obra de Deus. Jesus se entregou por ti, Cristo te serviu ardentemente, não deveria você fazer o mesmo? Busca arrumar a tua vida, frequentador. Te rende ao Senhor Jesus, te entrega como Ele se entregou por ti, te reconcilia, busca batismo, busca ativa participação na obra do reino de Deus. Nós não encontramos na igreja do Novo Testamento a categoria frequentadores. Não existe. As epístolas, as cartas do Novo Testamento tratam todos como membros da igreja. Espera-se que eu e você participemos de um corpo, ser membros de um corpo. Todos nós somos chamados a ser pedras vivas do edifício de Cristo, não há exceção. Há uma categoria diferente, a categoria visitante. O visitante é alguém que não é membro da família de nossa igreja, nem é um frequentador. Obviamente, se ele ou ela ficarem visitando por algum tempo, vai passar da categoria de visitante para frequentador. Uma conjectura, uma estimativa por alto, seria dizer, por exemplo, que após uma dúzia de visitas, a pessoa então passou a ser frequentador, não é mais um visitante. Eu quero falar contigo, amigo visitante, não entra na categoria de frequentador, busca membresia aqui ou em outro lugar. É importante que você pertença a um corpo local. Eu não estou sugerindo que você seja membro aqui na igreja, não é isso que eu estou dizendo. O ponto central é que você deve pertencer a alguma comunidade, você deve pertencer a algum local, ao invés de flutuar, ou de se tornar um frequentador. Um local onde você serve e é servido, onde você dá e você recebe, onde você assiste e é assistido, onde você é uma pedra viva naquela comunidade. Então eu queria te encorajar, não te torna frequentador, te torna membro de um corpo, em nome de Jesus, amém. A igreja não é uma mera boa ideia, a igreja é essencial para a tua maturação. Eu vou dizer isso de novo, a igreja é fundamental para você maturar, para que você seja de fato um crente forte, um cristão sadio. Você tem que estar como pedra naquele local ali, e com todos os problemas que daí advém, é parte do pacote. É assim mesmo, nós somos pecadores imperfeitos. Imagina conviver comigo, um grande pecador. Com certeza você vai ter diferença de opinião, eu de você, mas a gente vai junto, se amoldando, ferro amolando ferro, amém? Então eu queria te encorajar, amigo visitante, que você não se torne um frequentador de igrejas. Lembrem que tanto frequentadores como visitantes
não tem compromisso com o corpo de Cristo. Consequentemente, a igreja não existiria se ela dependesse de visitantes e frequentadores. Se esta igreja aqui dependesse de pessoas que frequentam e visitam, colapsaria, acabaria essa igreja. A igreja depende, para existir, de membros. Em terceiro lugar, eu quero falar com os membros desta igreja. Agora, visitante, não estou mais falando com você. Frequentador, não estou mais me dirigindo a você. Por isso, não se ofenda com o que eu vou dizer aqui aos amigos, membros deste corpo. Infelizmente, cerca de 70% dos membros desta igreja se comportam como frequentadores. Ou seja, apenas 30% da massa apenas 30% dos membros se comporta como membro da igreja, de fato. Noutras palavras, em cada grupo de 10, 3 servem e 7 são servidos. 3 carregam 7. Falando agora exclusivamente com os 70%, que ao se tornarem membros, entraram em uma aliança conosco, fizeram um compromisso em cooperar e ajudar na sobrevivência dessa gigantesca engrenagem. Você tem ideia das necessidades deste corpo, desta máquina toda aqui? Estou falando com os membros da igreja, então fique muito tranquilo se você não é membro. Você tem ideia das necessidades de serviço que esta igreja tem? O MEM, Ministério de Evangelismo e Missões, capitaneado pelo pastor Paulo Marinho, depende de cerca de 100 pessoas, 100 voluntários, entre projeto Forbol, classes de discipulado, campanhas missionárias, núcleo de acolhimento, etc. O projeto Pão da Vida, que é um projeto que auxilia prostitutas, drogados, moradores de rua. Só esse projeto, sozinho, dentro do MEM, ele necessita para sobreviver de 70 pessoas. 70 voluntários para que o projeto continue rodando. Imagina a necessidade que nós temos de pessoas dentro do MEM. Mas o MEM é apenas um ministério. O MA do nosso ministro Cláudio Gomes demanda cerca de 110 voluntários para que o culto aconteça, para que o rodízio da máquina não caia, para que os corais, se envolver coral, eu acho que envolve mais do que isso. Então, para que o ministério dele continue andando, nós necessitamos de cerca de 110 voluntários. O Ministério Atitude, capitaneado pelo pastor André Viana, depende de cerca de 150 voluntários. O MEC, Ministério de Educação Cristã, da professora Olga Santana, depende, pasme, de pelo menos 180 voluntários. A máquina, para que a engrenagem de EBD, Estação Criança e demais projetos, congressos, palestras, etc., funcionem, é necessário cerca de 180 pessoas. Nossa igreja tem no hall de membros 2.496 pessoas. Dessas pessoas que são membros da igreja, 838 são membros inativos. Não sabemos onde anda, se mudou, não sabemos do paradeiro dessas pessoas. Sobram 1.658 membros. Destes 1.658, cerca de 100 são membros nas congregações Tapanã, Júlia Cefé, nos pontos de congregação da nossa igreja. Ou seja, eles não assistem aqui, eles assistem ao culto, eles participam lá. Aí eu não tenho o número dos que são ativos e não, mas eu fiz uma estimativa aqui, sendo bem generoso. 100 pessoas
aí são membros nossos que assistem nas congregações. Sobram 1.558 pessoas para servir aqui na sede. 30% desses 1.558 seria 467 pessoas. A somatória dos voluntários dos ministérios que eu acabei de listar ainda agora vai a 540 pessoas. O problema é que é uma massa enorme de gente que serve em diversas capacidades. Por exemplo, a esmagadora maioria do pessoal que serve no MEN, no Ministério de Evangelismo e Missões, serve também numa atitude. Então, os números, na realidade, não são separáveis. Existe uma sobreposição enorme de voluntários. Em poucas palavras, quem trabalha na realidade são as mesmas pessoas, embora a gente possa separar em ministérios diferentes. Imagina comigo se fosse o contrário. Imagina se 70% dos membros fossem voluntários e 30% fossem apenas observadores. Imagina o que poderia ser feito nesta igreja. Meu querido, quem não vive para servir, não serve para viver. Deus deixou sua glória e vestiu um avental. Eu te exorto a servir na casa onde você é membro. A mesma situação se vê com fiéis dizimistas e ofertantes. Tudo o que acontece aqui é bancado por cerca de 30% da membresia. Eu nem preciso dizer isso para vocês, que é muito óbvio que existe um custo enorme para a gente manter energia elétrica, manutenção, pintura, ar-condicionado, congregações, folha de pagamento. É óbvio, descarece qualquer menção. Apenas fica explícito. Pois muito bem, tudo, as demandas gerais são bancadas por 30%, os outros 70% não participam, apenas observam. Imagina o que nós poderíamos fazer se fosse o reverso, se 70% fosse contribuinte fiel e 30% apenas observasse. O que nós poderíamos fazer com as nossas congregações, o que nós poderíamos fazer em aquisição de equipamento e etc. É incalculável, porque dobraria mais do que dobraria imediatamente as nossas entradas. Fica aí uma palavra para a tua consciência e reflexão. Considera e pondera sobre o teu serviço ao Senhor. Volta para Filipenses. Volta aí para Filipenses, capítulo 2, versículo 7. A gente trabalhou a parte B do verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou. B, assumindo a forma de servo. Vamos olhar, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O que quer dizer isso? O que significa isso? Há aqui uma forte ênfase na humanidade de Cristo. Como já dissemos antes, Jesus era 100% humano. Sendo redundante, a carne que Cristo possui era física. Jesus assumiu um corpo com a mesma anatomia e fisiologia que eu e você temos. Se ele não comesse, ele sentiria fome. Mateus 21, 18. Se ele não bebesse, ele sentiria sede. João 19, 28. Se ele se movimentasse, se ele andasse muito, ele se cansaria. João 4, 5 e 6. Como qualquer bebê, Jesus aprendeu a falar, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu a obedecer seus pais terrenos e aprendeu a obedecer seu Pai Celestial. Hebreus 5:8. Eu não quero ser desrespeitoso, mas com toda a reverência, já que é bíblico, Jesus evacuava como eu e você.
Onde está escrito isso nas Escrituras? Palavras do próprio Jesus, Mateus 15, 17. Mateus 15, 17, você pode conferir. Diz o Senhor Jesus, relatando uma experiência que eu e você temos diariamente. Diz ele: vocês não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Então Jesus era um homem como eu e você. Jesus lutou contra a atração sexual como qualquer homem luta. Qualquer homem honesto admite que há uma batalha nessa área. Jesus lutou da mesma maneira como eu e você. Ué, pastor Reco, onde é que está escrito isso? O senhor tem certeza que Jesus lutou? Jesus não era Deus, Jesus não... Olha, abre Hebreus 4 comigo. Hebreus 4. Jesus passou pelas tentações que eu e você passamos. Hebreus 4, 15, parte C. Ele, Jesus, foi tentado em algumas coisas. É isso que diz o teu texto? O que diz o teu texto? Foi tentado em todas as coisas. Foi tentado em tudo. A nossa semelhança, como eu e você. Você passa por tentações. Você luta com tentações. Jesus passou por tentações. Ele foi tentado à nossa semelhança. É um tanto chocante ler essas verdades nas Escrituras. Muitas vezes nós queremos um Jesus miraculoso somente, um Jesus super-herói, mas de fato Jesus se tornou carne física, como eu e você. E por que razão ele se tornou carne? Por que ele encarnou? Qual a razão do Cristo eterno ter vestido carne humana? Tu estás lendo Hebreus, vai uma página adiante, Hebreus 2, olha o motivo, Hebreus 2, 14 em diante, Hebreus 2, 14, portanto, visto que os filhos, eu e você, são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou da condição humana. Ele participou da condição humana. Para quê? Com que objetivo? Para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O Deus eterno, o Criador do universo, vestiu carne para nos libertar, para nos servir. O Logos eterno participou da condição humana, comendo, bebendo, se cansando, evacuando, sofrendo tentações e padecendo horrenda morte na cruz para nos servir, para nos libertar. Que horrenda humilhação para Deus se sujeitar a tudo isso. Ele não precisava fazer nada disso. Nós cantamos ainda há pouco. Foi seu próprio amor que o moveu. Ninguém poderia obrigá-lo, e é verdade. Foi seu próprio amor que o moveu. Não havia necessidade nenhuma dele deixar a glória para tremenda humilhação. Toda essa experiência de 33 anos na pocilga humana foi feita como um ato de serviço a nós pecadores. E Jesus mesmo diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E você tem servido quem tanto te serviu? Como anda teu serviço a Deus? Quem não vive para servir, não serve para viver. Deus deixou sua glória e vestiu um avental. Você e eu somos convocados a fazer a mesma coisa. Em nome de Jesus, amém.